Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos no livro de Isaías, e o tema da mensagem de hoje é a triste situação do homem sem Cristo. Aí você pode perguntar, mas isso daqui é Isaías? Sim, é Isaías. Então nós vamos ler hoje, para você já procurar na sua Bíblia, deixar o livro de Isaías aberto. Nós vamos ler Isaías capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 9, apenas nesta noite, que diz assim: Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente, e são agoureiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também está cheia a tua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso, a gente se abate e o homem se avilta, portanto, não lhes perdoarás. Irmãos, no estudo anterior, nós falamos sobre o chamado do profeta Isaías para que a nação andasse na luz do Senhor. O profeta faz um chamado muito interessante, falando sobre a nação de Israel, a nação de Judá, a nação de Jerusalém, e o convite do profeta é para que eles deixem de andar nos caminhos errados, nos caminhos tortuosos, e voltem a andar no caminho do Senhor, ou na luz do Senhor. Neste estudo de Isaías capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 9, nós vamos falar da repreensão do Senhor a toda exaltação, a toda a soberba humana e a insignificância do homem. O texto parece tão pequeno, né? Você pode dizer, puxa, mas de 6 a 9 você vai falar sobre tudo isso? Sobre a exaltação do homem, a soberba do homem e a insignificância do homem? Sim, tem muito mais coisa para nós falarmos nesses 4 versículos, do que só essas 4 que eu coloquei aqui. Mas que o Senhor nos dê graça, e eu quero ficar primeiramente nesses 3 versículos, Isaías 2, de 6 a 8, que diz assim: Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente, e são agoureiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Irmãos, quando nós lemos os profetas, quando nós lemos Juízes, quando nós lemos os livros de reis, enfim, quando nós lemos o Velho Testamento, nós percebemos que sempre que acontecia alguma coisa ruim, sempre que acontecia alguma calamidade, sempre que o povo de Israel estava passando por problemas, sempre que o povo de Israel estava sendo escravizado, estava passando por dificuldades, eles nunca admitiam a sua culpa, ou raramente admitiam a sua culpa, somente quando o Senhor levantava um profeta. Mas quase sempre eles colocavam a culpa em Deus, ou seja, eles omitiam o seu pecado, omitiam a sua culpa, a sua desobediência, e sempre a culpa era de Deus. E nós percebemos entre várias passagens, eu peguei uma especificamente de Juízes, no capítulo 6, versículo 13, se você já quiser abrir aí a sua Bíblia, Juízes capítulo 6, versículo 13,
E deixa eu fazer uma ressalva aqui, porque todo culto, quando termina, a minha orelha chega a ficar vermelha, porque os irmãos dizem assim: mas você não deixou eu abrir a Bíblia para ver se estava escrito isso mesmo. Então hoje eu vou deixar você abrir a sua Bíblia na sua casa. Juízes capítulo 6, versículo 13. Quando nós olhamos para esse texto, quando Israel estava sendo escravizado pelos midianitas, e Deus resolve libertar o povo de Israel da mão dos midianitas, ele chama um juiz chamado Gideão, e Gideão faz várias provas com Deus, antes de entender que Deus tinha chamado ele. Mas no princípio da conversa de Deus com Gideão, ele, cheio de dúvidas, ele começa a atribuir, quando Deus chama ele atribui toda aquela calamidade, todo aquele problemas que o povo estava passando, aquela escravidão, aquela perseguição, não a eles, mas ele atribui a Deus. Se não fosse, ele chega e fala, se não fosse o abandono de Deus, nós não teríamos caído nas mãos dos inimigos. Olha o que ele diz em Juízes capítulo 6, versículo 13. Respondeu-lhe Gideão, respondeu a quem? Ao Senhor: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Percebe que ele não admite que a culpa é deles, mas a culpa é de Deus. Ah, Senhor, se o Senhor fosse conosco, não nos teria acontecido isso. Cadê aquelas promessas que os nossos pais nos fizeram, dizendo que o Senhor nos tirou da terra do Egito, da escravidão? Cadê aquelas promessas? Mas talvez Gideão estivesse esquecendo que o Senhor havia feito algumas promessas com a seguinte condição: se vocês andarem nos meus caminhos, eu serei com vocês. Se vocês me desobedecerem, vocês vão sofrer as penalidades, seja de escravidão, seja de povos que vão destruir vocês, sejam de povos que vão invadir a terra de vocês, vão consumir o alimento, vão tirar o rebanho, as mulheres de vocês. Então, Gideão, pelo que parece, ele tinha esquecido um pouco disso, mas ele culpa Deus, dizendo que se o Senhor é conosco, olha, a gente brinca, né? Parece que Gideão estava querendo colocar Deus na parede. Se o Senhor é conosco, por que está acontecendo isso? Então, se está acontecendo isso, a culpa era de Deus. Só que na realidade a culpa não era de Deus. Irmãos, vamos contextualizar, vamos trazer para hoje. Não é a mesma coisa hoje? Nós não ouvimos as mesmas desculpas, nós não ouvimos os mesmos argumentos. Quando acontece uma catástrofe, um deslizamento de terra, um tsunami, quando acontece um acidente trágico, quando acontece uma pandemia como essa, o que as pessoas logo dizem? Ah, porque Deus deixou isso acontecer? Não é isso? Quantas vezes nós ouvimos neste ano: ah, por que Deus está deixando tanta gente morrer? Ah, se Deus existisse mesmo, isso não podia ter acontecido, afinal de contas, Deus é amor. Não é verdade? As pessoas continuam colocando a culpa em Deus, as pessoas continuam terceirizando ou quarteirizando as suas culpas. Será? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês: será que a culpa é verdadeiramente do Deus 3 vezes santo? Ou a culpa é do homem pecador que não se submete à vontade de Deus? Ou será que a culpa é do homem que não se arrepende? Será que o homem culpa Deus pela catástrofe? Será que ele não percebe que a sua rebeldia é a matriz de todo este caos? E esta matriz, ela tem um nome. E qual é o nome dessa matriz? Pecado.
Mas o homem se esconde atrás da sua soberba, da sua exaltação, da sua insignificância e culpa Deus por tudo que está acontecendo. Só que o culpado de tudo isso é o próprio homem, o pecado do homem, e o homem natural que não se rende, não se arrepende, não se prostra, não busca, corre, se esconde do Deus 3 vezes santo. Irmãos, a atitude do homem que não crê culpa Deus. A atitude do homem que crê diz: é a sua vontade, Senhor, molda o caráter de Cristo em mim. Hoje nós percebemos isso claramente, um desespero daqueles que não creem em Deus, e aqueles que creem em Deus estão dizendo: Senhor, dói também, está doendo também, Senhor, mas eu sei que é a tua vontade, eu sei que o Senhor está no controle, então, Senhor, molda o caráter de Cristo em mim através destas provações. Por quê? Porque conforme diz Romanos 8, 28, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando eu cito esse versículo, eu não posso citá-lo da boca para fora, eu tenho que citá-lo do coração, porque eu sei que todas as coisas inclusive uma pandemia, inclusive a situação que nós estamos vivendo, mas se eu creio verdadeiramente no Senhor, eu sei que inclusive estas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo a sua vontade. Muito bem, já os argumentos de Isaías não iam nessa linha. Isaías tinha plena convicção de que não era desta forma, ou seja, as desculpas são legítimos e não são argumentos. Aliás, as desculpas do povo não eram legítimas, e os argumentos deles de que o Senhor era injusto com eles, não valia nessa argumentação do profeta. O profeta sabia que o argumento do povo não era um argumento sincero, e o profeta também sabia que o que o Senhor estava fazendo não era sem motivo, havia motivo de sobra para o Senhor estar trabalhando o povo de Jerusalém e de Judá. Aí eu coloquei aqui que os argumentos do profeta são para o Deus justo que desamparou o seu povo e teve motivos de sobra para isso, por conta das atitudes do próprio povo, por conta da rebeldia do povo. A condição do povo passou a ser uma condição infeliz. Certamente foi grande a provocação do povo contra o seu Deus, ou o Deus 3 vezes santo. Eles abandonaram a Deus e voltaram para si mesmos. Isso nós vamos falar um pouco mais para frente, mas só para adiantar, eles abandonaram o Criador e se voltaram para a criatura. Mais que isso, eles se voltaram para os deuses que eles mesmos tinham feitos. O profeta diz assim: deuses que eles fizeram com os seus dedos, ou seja, construíram deuses falsos e se prostraram diante desses deuses, e isso era abominação ao Senhor. Irmãos, eu quero já neste ponto fazer uma aplicação. Eu quero dizer que quando nós olhamos para a situação do homem sem Cristo, nós percebemos um homem perdido, nós percebemos claramente a mesma situação deplorável. Irmãos, um homem sem Cristo é um homem sem esperança, num desespero imenso, tentando se agarrar aqui e ali. É só nós olharmos para a situação que nós estamos vivendo. Nós percebemos que o homem que não tem esperança, o homem que não crê em Cristo, o homem que não foi regenerado, que não foi tirado desse mundo de pecado, que não teve o seu coração transformado, é um desespero total, se agarrando aqui, se agarrando ali, se agarrando em todas as coisas. A Bíblia diz que esse estado era o nosso também. Irmãos, o pecado ele colocou uma barreira no coração do homem, e esta barreira, ela só pode ser rompida pelo Espírito Santo.
existe um muro, existe uma barreira que o homem, ele não consegue de forma nenhuma romper essa barreira por si só. O Espírito Santo precisa vir, ele precisa derrubar, ele precisa romper com as resistências do homem e assim converter aquele coração a Deus. O homem por si só, ele não consegue fazer isso. Se você for bem sincero com você mesmo, você vai ver que isso aconteceu com você. Você não conseguia, nunca conseguiu romper essa barreira que o mundo, que o pecado coloca no seu coração. Se não fosse o Espírito Santo derrubar as suas resistências, acabar com as suas resistências, você não estaria hoje glorificando o nome do Senhor. Então, irmãos, jamais o homem vai conseguir ir a Deus por si só. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos percebendo a situação, o tema dessa mensagem é a triste situação. Eu ia colocar uma palavra aqui um pouco mais pesada, eu ia colocar a deplorável situação. Eu falei, vai ser muito pesado. Então eu vou colocar triste. A triste situação do homem sem Cristo. E é justamente isso, irmãos, que o homem sem Cristo, ele não consegue romper as barreiras. Se não for a ação do Espírito Santo, ele é incapaz de fazer isso por si só. E Jesus, no capítulo 16 de João, ele fala justamente sobre isso, que somente o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. João, capítulo 16, versículos de 7 a 11. O que o próprio Senhor disse? Ele diz assim: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, olha aqui, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí eu grifei, do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está condenado. Eu quero me reter aqui. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Eu vou voltar nessa tecla. Se não for o Espírito Santo romper essa barreira, o homem vai continuar incrédulo. O homem vai continuar na situação triste ou deplorável dele, e ele não vai conseguir ir a Deus por sua própria conta. E Jesus, dando essas instruções aos apóstolos, ele deixa muito claro que sem o Espírito Santo agindo na vida do homem, ele continua morto. Irmãos, o que o pecado fez? O pecado transformou vivos em mortos. A graça transforma mortos em vivos. Eu vou repetir. O pecado, ele transformou vivos em mortos. A graça transforma mortos em vivos. E isso daí só é possível pela ação do Espírito Santo. Aí você vai me dizer assim, tá, mas o que isso tem a ver com Isaías? Tudo. Por quê? Porque todos os habitantes de Judá e Jerusalém se enquadravam nessa rebeldia? Não eram todos os habitantes. Porque o exemplo deles é que Isaías fazia parte deste povo. Isaías era de Judá, eu acredito que da tribo de Judá. E Isaías não fazia parte desses desamparados. Isaías não fazia parte deste povo que estava fazendo tudo o errado do Senhor. E certamente o Senhor tinha os seus escolhidos. E quando nós olhamos para o livro de Romanos, capítulo 11, nós percebemos Paulo falando de um povo escolhido. Nós percebemos Paulo observando que, mesmo diante das situações mais catastróficas, como esta de Jerusalém e Judá, o Senhor sempre manteve um remanescente. Ou seja, o Senhor sempre manteve um povo que não se dobrou a Baal ou não se dobrou diante das ofertas mundanas. Olha o que diz Romanos capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 5.
Paulo perguntando: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Irmãos, o Senhor sempre manteve um remanescente fiel. Mesmo na época de Baal, quando ele fala aqui de Elias, daquele episódio do Monte Carmelo, quando Elias, ele contesta ali e ele enfrenta os 450 profetas de Baal. Mesmo diante daquele período, quando adorar a Deus seria uma sentença de morte, o Senhor manteve 7.000 homens que não se dobraram a Baal. O que significa isso? O Senhor manteve um remanescente fiel. O Senhor manteve um povo fiel a Ele, que adorava a Ele, que não se prostituía, que não buscava outros deuses, que não se dobrava diante de outros deuses, independente das consequências que poderiam sofrer. E aí eu preciso fazer uma pergunta para nós, uma pergunta que não quer calar. Nós podemos dizer que nós somos o remanescente de Deus neste mundo caído? Nós podemos dizer isso, que hoje eu sou um remanescente de Deus diante deste mundo que não quer Deus? Ou será que vocês acham que o mundo de hoje é melhor do que o mundo da época de Elias? É a mesma coisa. Na época de Elias e hoje é a mesma coisa. Será que nós aqui podemos dizer: Senhor, muito obrigado porque eu sou um remanescente do Senhor? Será que nós podemos dizer o seguinte, como Sadraque, Mesaque e Abednego: olha, eu não vou me prostrar diante de você não, ô Nabucodonosor. Se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Ou será que a hora que Nabucodonosor tocasse o apito lá, eu era o primeiro a me prostrar diante deles? Então, é uma pergunta que nós precisamos fazer, diante de tudo que nós estamos passando na atualidade. Senhor, eu sou um remanescente seu. Independente do que aconteça, eu sou fiel ao Senhor. Eu quero permanecer fiel ao Senhor. Me ajuda. Eu quero fazer parte, Senhor, do remanescente fiel. Como na época de Elias, tinha um remanescente fiel. Como aqui em Jerusalém, tinha um remanescente fiel. O Senhor sempre manteve um remanescente fiel. Eu volto à pergunta: será que nós podemos dizer, irmãos, que nós somos um remanescente fiel? Voltando para o texto, estes versículos de 6 a 8, eles descrevem, além disso que eu estava falando para vocês, ele descreve uma apostasia, e ele descreve o mundanismo de Judá e Jerusalém como nação. Além disso, eles abandonaram a Deus e substituíram Deus pela idolatria e pelo ocultismo. Eu quero ler novamente Isaías 2, de 6 a 8. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente, e são agoureiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos, adoram a obra das suas mãos, aquilo que seus próprios dedos fizeram. O versículo 6, especificamente, diz assim: encheram da corrupção do Oriente e são agoureiros como os filisteus. Irmãos, a corrupção do Oriente refere-se à Síria e à Babilônia, que eram conhecidas como terra da magia, do paganismo em geral, da bruxaria, ou seja, eram péssimas influências para o povo de Deus. E eles aprenderam com estes dois povos ou mais povos, e eles se tornaram como eles, ou seja, eles se tornaram agoureiros como ele.
Alguns estudiosos associam esses agoreiros com necromantes, que é justamente as pessoas que consultavam os mortos. Então, veja o que se torna Israel. E nós vamos ler já, se você já quiser abrir, Levítico capítulo 20 e 27, havia uma proibição em Israel da consulta dos mortos. Vocês lembram aquela passagem, eu não coloquei aqui, aquela passagem que Saul, ele vai procurar a vidente de Endor, e ele pede para subir Samuel, e a vidente de Endor diz que o próprio Saul é que tinha exterminado os necromantes, a magia, este tipo de povo. Olha aqui o que diz Levíticos 20 e 27. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Havia uma proibição na lei. Deus já tinha proibido esse tipo de atitude, de magia, de consulta aos mortos. E aqui o profeta Isaías está dizendo que o povo de Judá e o povo de Jerusalém tinha se tornado agoureiros, que, seguindo a ordem de alguns estudiosos, tinham se tornado consultores de mortos, o que o Senhor já tinha proibido há muito tempo. Irmãos, e o interessante é que Israel não precisava disso. Israel não precisava disso. Por que ele não precisava disso? Porque Deus já tinha lhe dado os oráculos para eles pedirem conselhos. Além disso, eles tinham os profetas. Além disso, eles tinham a Torá. Além disso, eles tinham os salmos. Além disso, eles tinham a estola sacerdotal, que Davi fez uso disso. Mas parece que nada disso era suficiente para eles. E eles eles foram atrás de necromantes, de superstições, de magias, de adivinhações. Eles desprezaram desprezaram os oráculos, desprezaram a Torá, desprezaram a estola sacerdotal, desprezaram os salmos, desprezaram os profetas, que aqui no caso é Isaías, e foram atrás dessas coisas, da magia, foram atrás das adivinhações, das superstições. O povo desprezou e rejeitou a verdadeira divindade e conselho do Senhor, e correu atrás de adivinhações mentirosas. Eu vou fazer novamente a pergunta para vocês: isso mudou? Isso não mudou, irmãos. Sabe por quê? Porque o homem sem Cristo é insaciável por estas coisas. O homem sem Cristo busca essas coisas. Você quer saber de uma coisa? Eu já ouvi pessoas que relatam que não sai de casa sem ler o horóscopo. Você conhece gente que lê o horóscopo todo dia? Eu já vi pessoas que procuram uma madeira para dar três na madeira. Se vê um gato preto à noite, então desmaia. Se vê uma escada, passa 10 metros longe, não passa debaixo de uma escada de jeito nenhum. O que é isso? Isso é isso aqui, ó. É superstição, é magia, é agoureiro, é confiar nessas coisas, adivinhações, e deixar de confiar no Deus Todo-Poderoso. Parece coisinha boba, mas começa a prestar atenção para vocês verem. Tem uma escada ali, o cara corta a volta. Se for com medo de cair alguma coisa na cabeça, tudo bem, mas não é esse. Eu não passo debaixo da escada. Se vê um gato à noite, então misericórdia, entendeu? Parece que vai vir sei lá o quê. Mas o que é isso? São superstições, irmãos. São superstições. E além disso, o povo de Jerusalém e Judá, eles deleitavam nas práticas ímpias e pagãs. Ou seja, eles colocavam a confiança no dinheiro, nas alianças internacionais e no poder militar. Olhavam para estas coisas e acreditavam que isso era o suficiente para livrar eles. Eles olhavam para essas coisas e acreditavam que isso era o refúgio, era o socorro deles. Olha aí o que diz Isaías, voltando no texto, Isaías capítulo 2, versículos 7 e 8.
A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Ou seja, irmãos, eles confiavam mais na sua força, eles confiavam mais na sua força do que no Senhor, davam mais valor aos seus tesouros, aos seus cavalos, aos seus ouros, à prata, ao poder militar, às alianças com os outros povos, do que a Deus. Veja, já abra a sua Bíblia aí, se você tiver, no Salmo 20, que aí nós vamos ver o que Davi fala sobre essa questão de trocar a confiança do Senhor por outras coisas. Isso não é novo, irmãos. Nós estamos falando isso daqui do profeta Isaías. Salmos 20, no capítulo 1 e 7. Aliás, Salmos capítulo 20, versículos 1 e 7, Davi fala justamente sobre isso. Olha só o que Davi fala. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie em socorro, e desde Sião te sustenta. Olha o versículo 7 agora. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos no nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, não era essa a denúncia do profeta? Não era isso que o profeta Isaías estava denunciando? Olha, vocês estão confiando em carros, vocês estão confiando em cavalos, vocês estão confiando no poder militar. Confie no Senhor, porque essas coisas são passageiras, essas coisas escapam pelos vãos dos dedos, mas confie no Senhor. Davi tinha isso muito claro, e Davi tinha carros, Davi tinha cavalos, Davi tinha poder militar, Davi tinha autoridade, Davi tinha tudo, mas ele diz: uns confiam nisso, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Diante do Senhor nosso Deus, todas essas coisas são passageiras, são supérfluas, todas essas coisas não têm valor diante do poder do nosso Deus. E tinha mais, irmãos, tinha mais, nesses poucos versículos tinha mais. Além disso, a nação tinha deixado de adorar o Deus verdadeiro e único e passado a adorar a criatura. Os ídolos que eles mesmos faziam, eles construíam deuses falsos e adoravam esses deuses falsos. Lembra quando o povo saiu do Egito? Qual foi a primeira coisa que eles fizeram quando Moisés sobe no monte para pegar a lei? Moisés atrasou ali um pouquinho, eles já fizeram um bezerro de ouro, já fizeram um ídolo que eles fizeram com os seus dedos e adoraram os seus ídolos. O povo de Jerusalém, a denúncia do profeta é justamente isso. Irmãos, e hoje há o mesmo perigo, não se engane, nós temos o mesmo perigo hoje de olharmos para as mesmas coisas, de olharmos para a força militar, para o poder aquisitivo, para olhar dos governantes humanos. Não, esse é bom, esse aqui é melhor do que o passado, aquele que virá é melhor do que esse. Parem de olhar para os governantes humanos, porque nenhum vai resolver o problema. Nós temos que olhar, como diz o Senhor, para Cristo. E às vezes nós olhamos para os governantes, nós olhamos para o poder aquisitivo, nós olhamos para as forças militares, e mais que isso, queridos, às vezes nós olhamos para os deuses falsos. Nós olhamos para os deuses falsos, e nós buscamos, às vezes, nessas coisas, a solução. Mas a palavra nos manda, como eu acabei de dizer, olhar para Cristo, o autor e consumador da fé. Irmãos, colocar a confiança em Deus, que sabe todas as coisas e mantém o controle de todas as coisas, mesmo que isso, às vezes, é difícil. Eu sei que é difícil. Às vezes a gente olha para a situação e diz: não é possível,
Será que Deus está no controle disso? Será que verdadeiramente Deus está sabendo disso? Ou será que ele esqueceu? Não, ele não esqueceu. Eu sei que não é fácil, mas irmãos, nós devemos botar a confiança irrestrita no Senhor, que sabe, que conhece, que controla e que não está, como diz a palavra, com os seus ouvidos tapados, que não está com a sua mão encolhida, que nos ouve e nos atende dentro da sua vontade, dentro do seu tempo, dentro do seu querer. E isso, como eu disse lá no início e repito, isso molda o caráter de Cristo na nossa vida, mesmo que dói, e dói, irmãos, dói, mas às vezes é necessário, e o Senhor faz isso. Por conta disso, irmãos, de tudo isso que estava passando a nação de Judá e Jerusalém, a oração de Isaías é uma oração dolorosa. Ele ora para que não houvesse perdão, até que Deus, mediante ações drásticas contra o povo, os levasse a um arrependimento sincero. O profeta, ele sabia que tentar compensar o arrependimento de coração com rituais religiosos não ia resolver o problema. Ele sabia que rituais religiosos, como nós estudamos no estudo anterior, de levar os bois, de fazer aquela oração, de participar de tudo, ele sabia que esse ajuntamento solene, só de aparência, não ia enganar Deus. Ele sabia que isso não era suficiente. Por isso que a oração dele é que se o Senhor tinha que agir de forma drástica para levar o povo ao arrependimento. E havia, queridos, havia necessidade de um arrependimento sincero. Isso não mudou. A mesma necessidade há hoje. O coração do povo de Jerusalém e Judá não mudou com o coração do povo londrinense. O mesmo coração de Isaías 17:9, totalmente enganoso e desesperadamente corrupto, continua o mesmo coração. O coração de lá é o mesmo coração de hoje. Esse coração corrupto e enganoso não mudou. E o homem precisa de um arrependimento sincero diante do Senhor. Vocês lembram de uma passagem? Se você já quiser abrir a sua Bíblia para adiantar, abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Quando Paulo chega em Éfeso, ali ele na sua terceira viagem missionária, ali acontece algo impressionante. O fato, assim, para resumir, é que tinha sete, que a Bíblia chama de 7 exorcistas ambulantes. Eu não sei o que seria um exorcista ambulante, mas 7 exorcistas ambulantes, filho de um sacerdote chamado Seva. E é interessante que esses homens, eles se depararam diante de um outro homem que estava possuído de um espírito imundo. E pelo que parece, eles já tinham visto ou ouvido Paulo expulsar demônios de pessoas. Esses homens, eles chegam diante desse outro homem possesso e ele fala assim, eu conjuro-vos, eu exorcizo, eu expulso você por Jesus a quem Paulo prega. Ele terceirizou, irmãos. Eu expulso vocês por Jesus a quem Paulo prega. E é interessante que a resposta do espírito imundo foi excelente, foi ótima. Olha aí Atos dos Apóstolos 19:15. Olha o que o espírito imundo diz assim: mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas e vocês quem são? E vocês quem são? E qual que foi o resultado disso? Qual foi a consequência disso? Aquele homem que tinha um espírito imundo deu uma surra no 7. Deu uma surra neles, que eles saíram desnudos e feridos.
desnudos e feridos. Irmãos, e este fato trouxe temor a muitos, e é aqui que eu quero chegar, neste resultado que eu quero chegar. 18 a 19, diz assim, não está aqui na minha relação de versículos aqui, mas diz assim, muitos dos que creram, e você está com a sua Bíblia aberta em Atos dos Apóstolos, aí lê 18 e 19, diz assim, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Queridos, é aqui que eu quero chegar. Esta era a atitude que Isaías queria. Esta era a atitude que o profeta esperava do povo de Judá e de Jerusalém. Confiar no Senhor e não nos falsos deuses. Confiar no Senhor e não na arte que os seus dedos fizeram. Confiar no Senhor e não nas coisas passageiras, como esse povo fez. Eles se arrependeram sinceramente, a ponto de queimar os seus livros. E ali em Atos dos Apóstolos ele fala o valor que eram esses livros. Era uma soma gigantesca de recursos, mas eles queimaram. Por que que eles queimaram? Porque eles creram no Senhor. Eles trocaram essa confiança desses deuses falsos na confiança do Deus verdadeiro. Esta é a mesma atitude que o Senhor quer de nós. É arrependimento sincero e vida diante dele. É isso que o Senhor quer. Mas foi isso que aconteceu na época de Jerusalém? Não foi isso que aconteceu. E parece que o profeta, no versículo 9 do capítulo 2, ele chora. E aqui eu caminho para a conclusão. Isaías 2,9, ele diz assim: com isso a gente se abate, e o homem se avilta, portanto não lhes perdoarás. O profeta mostra que esta atitude de Judá e Jerusalém leva os fiéis ao abatimento. Havia um entristecimento por parte do profeta e de um possível remanescente fiel. Mas quando ele diz o homem se avilta, o que significa isso? O homem torna-se corrupto, o homem torna-se indigno, o homem perde a sua honra. Enquanto o profeta e possivelmente um remanescente se entristece, se abate, chora, ora, clama, o homem se avilta, o homem se corrompe, o homem se torna sem honra. Neste caso, irmãos, não mudou muito na nossa época. Por isso a oração do profeta é muito forte: não lhes perdoarás. Havia uma apostasia, havia um afastamento generalizado do povo de seu Deus, do Deus que os tinha tirado da terra do Egito, que tinha conduzido pelo deserto durante 40 anos, tinha dado água, tinha dado comida, tinha livrado eles dos inimigos, tinha livrado eles de 7 nações inimigas. Diante deles, o Senhor tinha feito tudo isso, mas esse povo tinha se afastado desse Deus. Irmãos, e aqui, quando a gente fala assim que a oração do profeta é que não haveria perdão, é óbvio que o profeta não está desejando que Deus não os perdoe. Não é isso que ele está dizendo. Claro que o profeta não está desejando isso do Senhor. Isso seria um absurdo, mas o que ele está mencionando é que a atitude do povo diante do Deus 3 vezes santo torna o perdão impensável. Ou seja, se aquele povo continuasse com aquela atitude, desprezando o Senhor, buscando outros deuses, confiando numa série de coisas, desprezando a confiança do Senhor, o perdão era impensável. É isso que o profeta está dizendo. Ele não está dizendo, o Senhor, eu não quero que o Senhor perdoe. Não, ele está dizendo, povo, se vocês não voltarem para o Senhor, se não houver um arrependimento sincero,
o perdão do Senhor não virá. Se a confiança deles continuasse nessas coisas naturais, nos ídolos, nos falsos deuses, na força deles, na criatura que eles mesmos tinham fabricados para adorar, certamente não haveria perdão. E eles estavam olhando para eles e não para o Senhor. Eles olhavam para si mesmos. E a ordem do Senhor, em Isaías 45, 22, é diferente dessa. Qual é a orientação do Senhor no livro de Isaías 45, 22? Olhai para mim e sede salvo, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Este era o clamor do profeta. Irmãos, o clamor é para a volta do povo nos caminhos do Senhor. E o clamor do profeta Isaías é o mesmo clamor hoje para o povo. Eu quero terminar fazendo uma aplicação e dizendo o seguinte, que eu sei que há uma luta. Eu reconheço que confiar totalmente no Senhor e se entregar a Ele, entregar toda a situação. Eu sei que às vezes, irmãos, nós lutamos com isso. Eu sei que falar é muito mais fácil. Falar é muito mais fácil. É uma luta ferrenha. Por que é uma luta ferrenha? Porque eu e você, nós sempre queremos estar na liderança. Nós sempre queremos decidir sobre tudo e sobre todos. Principalmente no que diz respeito à nossa vida. Nós sempre oramos a Deus, Senhor, toma conta. Mas na prática, facilmente, nós tiramos Deus da situação. É verdade ou é mentira? Nós oramos, nós pedimos, mas não é difícil, não é raro, não é raras vezes em que nós queremos assumir a liderança dos problemas. Irmãos, não deve ser assim. A nossa confiança deve estar sempre, 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 1000 vezes sempre no Senhor e não nas nossas forças. Porque se tiverem nossas forças, sempre, sempre, sempre vai dar errado. Vai dar errado. E eu termino dizendo que Ele nos abençoe e nos ajude a lançar diante dEle todas as nossas demandas, os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas angústias, principalmente neste momento que nós estamos passando. E que haja, irmãos, no meio do povo, no meio da igreja, um arrependimento sincero, uma vida sincera diante do Senhor. Esta é a minha oração, este é o meu desejo, e eu tenho certeza que esta é a oração da liderança desta comunidade, dos presbíteros, dos diáconos e da igreja como um todo. Que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos livre. Se tivermos que passar também pelo vírus, que Ele nos sustente, porque Ele está conosco, isso eu tenho certeza.